São 9h07, esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, você participa conosco, manda sua mensagem aqui pelo 11 99904 8756. Você comenta os principais assuntos do dia, participa conosco dos assuntos que estamos abordando aqui ao longo do Jornal Gente, né? E agora, Sônia Blota, nós vamos receber aqui um convidado para tratar de um assunto que é sensível, né? Mas necessário, importante, porque temos números que justificam a necessidade de um debate mais aprofundado a respeito desse tema, que é a depressão, o bullying de crianças, adolescentes, que o número de jovens que denunciam algum tipo de desconforto com essa situação nas escolas, para os pais. E para isso, nós chamamos aqui para o programa o psicólogo e advogado criminalista Jacob Goldberg. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês, mesmo para tratar de um tema tão dolorido. Alguns casos recentes, viu, doutor Jacó, chegaram ao extremo e os ouvintes aqui entendem muito bem o que nós estamos falando. São jovens, né, que não suportaram essa situação e acabaram tirando a própria vida. Pais, a comunidade acadêmica, clubes aqui de São Paulo têm discutido, têm trazido especialistas aí para explicar para os pais o que pode estar acontecendo e ajudar aquelas famílias que de alguma forma tenham, né, filhos, netos, sobrinhos, conhecidos nessa situação. É nítida essa percepção de que hoje esse problema do bullying ele é mais severo do que já foi, porque todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes devem estar pensando o seguinte agora: na minha época tinha bullying sempre teve, mas nós não tínhamos consequências tão drásticas com o bullying, com essas questões todas que envolvem aí a depressão das crianças e dos adolescentes, como nós temos hoje em dia, né? O que está acontecendo, hein, doutor Jacó? Realmente você tem toda a razão. O bullying, infelizmente, ele é inerente ao princípio do desenvolvimento da personalidade. Quer dizer, o primeiro movimento infantil no crescimento é o jogo de hostilidade e amorosidade. Quer dizer, as crianças se aproximam, se distanciam, se acariciam e se hostilizam. O amadurecimento, a civilidade, significa a harmonia e o equilíbrio. Você compreender o outro. É o chamado fenômeno da alteridade. Compreender a diferença entre você e o comportamento da outra criança, do outro adolescente. Acontece que na pandemia ocorreu o chamado distanciamento social. Uhum. Foi quase uma regressão. Foi quase uma regressão selvagem a épocas primitivas de isolamento, de solidão, em que o outro é visto como uma ameaça. Foi a questão, por exemplo, da máscara. Você tinha que se proteger do outro, porque o contágio e o risco da doença e da morte viria da aproximação. Então, o outro é visto como um inimigo, não como um companheiro de vida, não como um aliado, mas como uma ameaça, um intermediário da morte. Não da morte, às vezes, da criança, do adolescente, mas do pai, da mãe, do avô, do avó, das pessoas próximas. Então, o bullying exacerbado, a agressividade, a violência, em grande parte, aumentou por isso. Uhum. E Jacó, muitas vezes, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, sempre. Muitas vezes a criança ela não conta que ela está sofrendo esse bullying em casa, por vergonha, enfim,
por não ter a receptividade dos pais. Quando é que pais e professores precisam acender um alerta para saber que aquilo realmente não é uma fase que vai passar, que a criança está absorvendo aquilo de uma forma depressiva e que pode terminar no pior? Em primeiro lugar, é uma questão da cultura da violência e da cultura da morte que nesses 2, 3 anos passaram a inspirar os movimentos sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas nós estamos falando aqui do Brasil. As famílias estavam um pouco preparadas para esse processo. Então, é muito curioso, porque de um lado existia o distanciamento social. A criança ficava longe do seu amiguinho, do seu colega de classe, mas ficava confinado com a sua própria família. Então, vejo o paradoxo e a contradição. De um lado, a distância excessiva, de outro lado, a proximidade excessiva. Tem uma passagem muito bonita em termos de filosofia que diz o seguinte, que o porco-espinho, no inverno, eles se aproximam um do outro para ficar com mais calor, mas mantém a distância para não se machucar. Infelizmente, o ser humano não consegue manter essa distância ideal que permita amizade, proximidade, aliança, carinho e amor, ou vazio, solidão, desamparo e abandono. Ou seja, ou chega muito perto e se machuca, ou se distancia e cai no vazio do labirinto. As famílias têm que entender que é preciso repensar esse processo de civilização. Uhum. Então, aí que eu queria chegar, doutor, porque eu acho que muitos dos pais que estão nos ouvindo, né, principalmente pais e mães, eles buscam, né, uma orientação do que fazer para afastar esse problema da sua família. E qual é a orientação que pode ser passada de uma maneira genérica para os pais que têm filhos nessa idade, né? Que estão aí deixando a infância, entrando na puberdade, na adolescência. Esses casos que aconteceram, eles precisam ser ditos, precisa se conversar sobre isso, precisa se acolher. Qual é a orientação geral que pode ser passada para a população nesse momento? Em primeiro lugar, evitar a negação. Infelizmente, a primeira reação das famílias é negar a evidência do problema. Porque como é ameaçador, como é traumático, o indivíduo, o pai, a mãe, por exemplo, tenta negar o problema. Isso aí vai passar, é uma fase. Aliás, essa expressão tem que ser expurgada do dicionário psicológico das famílias. É uma fase. Esse vocábulo, essa expressão, esse conceito é muito perigoso, porque dá a ideia de alguma coisa que é normatizada, é mais ou menos normal. Não, não é normal. Não é normal. Uma criança, quando começa a entrar na adolescência, descobrir o sexo, descobrir a ideia do romantismo, se você nega todos os complexos fenômenos que vão acontecer no psiquismo desse pré-adolescente, adolescente, você deixa ele na mão da ignorância, ele desconhece. Existe algo que é muito precioso. O nome disso é arte de viver. Pai e mãe têm que estudar, em primeiro lugar, eles mesmos têm que estudar. Uhum. Para compreender como é que eles convivem nas famílias. Porque essa convivência, ela se transformou em fervorosa. Antes ela era fria, pelo consumismo, pelo fato da mulher ter saído para trabalhar de casa. Então as relações humanas
eram mais frias. De repente se transformaram em fervorosas, ficam um em cima do outro. Foi assim durante uns 2 anos. E nós estamos agora começando a sair disso, e essa fase de transição também não é fácil. Precisa se preparar a criança e o adolescente para voltar sem uso de álcool, sem uso de droga e, principalmente, sem minimizar a questão. Isso aí passa, isso não tem importância. Cachorro que late não morde, está falando que vai se matar, mas é passageiro. Não, não é passageiro. É SOS. Está pedindo socorro. Está dizendo, está difícil viver, está difícil viver. Me ajude. Jacó, muito interessante isso que você fala, do ponto, inclusive para a dica, né, desse alerta aí para os pais que muitas vezes pela vida corrida não estão prestando a devida atenção, por mais que amem os seus filhos. Agora, para aquele jovem que está nos ouvindo e que precisa daquele conselho rápido e que está vivendo um momento de transição, tanto pelos hormônios, com essa vida corrida, com uma possível depressão, aí com a pressão da escola mesmo e da sociedade, qual a dica que você dá para esse jovem, esse jovem que está quietinho aí, ouvindo o rádio, ouvindo o professor Jacó falar agora? Eu diria para você, jovem, que viver sempre é muito difícil. E é preciso aprender a enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe. Só que nós não temos alternativa. Ou a gente enfrenta as dificuldades, ou a gente sucumbe. E se existe algo de maravilhoso e extraordinário, é que nós somos muito frágeis. Jovem, você é muito frágil. Diante de um mundo cheio de enigmas, mistérios, que você não sabe desvendar, ao mesmo tempo você é muito forte. Dentro de você existem recursos extraordinários que a ancestralidade, que a herança, que a genética te entrega. Isso tudo pode ser resumido num vocábulo aparentemente simples, mas que tem um conteúdo extraordinário. É a fé e o outro, a esperança. Cara, isso vai mudar, cara. De uma hora para outra, a vida é uma montanha-russa. Agora você está sem namorada, está triste, não sabe o que fazer da vida, vai mal na escola, o sexo exige, mas você não tem correspondência, não sabe se masturba ou não masturba, cheio de enigmas. Tenha paciência, vai passar. E acredite em si mesmo e nos outros. E não entre nesse processo de medo, pânico e apocalipse. O mundo não vai acabar. E já que o mundo não vai acabar, você não acabe com o seu mundo. Você recebeu da natureza, da vida e, se quiser, de Deus, o mais extraordinário milagre da concepção. Tenha coragem. Seja ousado, transforme sua vida e vai dar certo. Dr. Jacó Goldberg, psicólogo, advogado criminalista, muito obrigado pela participação hoje aqui no Jornal Gente para falar de um assunto tão delicado conosco, mas tenho certeza, pela reação aqui dos ouvintes que estou acompanhando, né, que é muito esclarecedor esse tipo de debate e necessário nesse momento, diante dos números que nós temos. Queria só atualizar aqui os nossos ouvintes a respeito desse assunto. O Ministério da Cidadania, né, criou nessa semana um programa que conta aí com um amparo de telemedicina para todo o tipo de bullying e de dificuldade que esses jovens passem. Então é um programa que está destinando 45 milhões de reais do governo federal
para ajudar essas famílias, né, que passam por esse problema e que de agora em diante terão à disposição também esse auxílio para consultas e tratamentos que acabam aumentando as denúncias, né, de depressão, bullying e tudo mais na esteira do que vivemos nesse período aí de restrições pela pandemia, como muito bem explicou o Dr. Jacó. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima, viu? Um abraço para o senhor. Obrigada, Queria professor. dizer mais uma palavra. Por favor. Para esse jovem que é agente de bullying, que faz bullying, atenção, não seja covarde. Não abuse da sua força em relação ao seu interlocutor, ao seu amiguinho, que é mais frágil. Não seja covarde. Tenha ética. Muito bem. Obrigado, professor. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.